Ao abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, eu quero convidar você que está comigo aqui em Campo Grande, você que está em outros lugares, acompanhando este culto, que curve a sua cabeça, feche os seus olhos para a gente pedir que o Senhor dirija a mensagem bíblica dessa manhã. Deus querido, a Bíblia está aberta diante de nós. E através dela nós queremos ouvir a tua orientação, a tua mensagem, que nos motiva não apenas a ser fiéis ao Senhor, que também nos motiva a pregar o Evangelho e especialmente que nos motiva a aproveitar tempos tão difíceis e de tantas oportunidades para compartilhar esperança através dos livros, como já temos feito por muito tempo e vamos fazer hoje de maneira especial. Fica conosco, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Algumas datas vão entrar para o calendário da história. Especialmente porque a palavra pandemia, que parecia uma palavra escondida nos livros de história, que falava da gripe espanhola, que falava de 100 anos atrás, essa palavra veio agora e se tornou muito perto de nós e desta geração que ainda é criança e vai continuar crescendo. Pandemia, uma palavra que tem marcado, mas que traz datas junto com ela. Por exemplo, uma data que pouca gente fala, mas vai entrar para a história. Dia 1º de dezembro de 2019. O que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2019? O primeiro caso de Covid-19 foi detectado em Wuhan, lá na China. Ninguém deu muita bola, a data passou despercebida, mas à medida que tudo foi crescendo, veio o dia 31 de dezembro. E no dia 31 de dezembro de 2019 foi quando a China oficialmente assumiu que havia um vírus se propagando em Wuhan, a cidade ia ser fechada, a população ia entrar em quarentena, haveria lockdown e muita coisa que agora é familiar para a gente. 1º de dezembro, 31 de dezembro, depois chegou no Brasil, dia 9 de fevereiro de 2020. O que aconteceu nessa data? No dia 9 de fevereiro de 2020, um grupo de brasileiros que moravam em Wuhan foi trazido de volta para o Brasil e todo mundo com medo. Vocês lembram disso, não? Foram para Nápoles, ficaram escondidos, um isolamento de 15 dias, para saber o quanto eles podiam ter trazido do vírus da China para o Brasil. Mas foi no dia 26 de fevereiro de 2020 que o primeiro caso oficial foi reportado no Brasil. Hoje já se chega à conclusão que haviam outros casos por aí, mas que não tinham sido identificados. Mas em 26 de fevereiro, no Brasil, o que parecia uma coisa da China, parecia alguma coisa que alcançava a Europa, parecia longe demais, chegou ao Brasil. E no dia 11 de março, a última grande data, no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde disse que aquele vírus que foi detectado em Wuhan, que chegou ao Brasil, agora era uma pandemia global e todos precisavam tomar inúmeros cuidados. E no meio adventista, quando todas essas datas foram acontecendo, começou a surgir uma pergunta: é o sinal que faltava para a volta de Jesus? Afinal, a Bíblia fala de muita tragédia, mas ninguém de nós imaginava uma tragédia como essa. A gente esperava muita coisa, mas não esperava isso. E a pergunta começou a crescer: esse sinal é o sinal que faltava para a volta de Jesus? É sinal de que agora nós entramos na reta final da história, a igreja fechada, as pessoas distantes, nós perdemos o contato, isso se assemelha a algumas coisas que profeticamente nós esperávamos que acontecessem, quando a gente não teria liberdade para pregar, liberdade para ir às ruas, e vários movimentos foram a Bíblia, foram o Apocalipse, foram as profecias para tentar entender. É o último sinal, é a volta de Jesus, e começaram a surgir teorias e interpretações e alarmismo e sensacionalismo para tentar colocar medo no coração das pessoas com aquela ideia: se as pessoas tiverem medo, elas correm para Jesus. Se a gente não colocar medo no coração delas, elas vão se acomodar e vão perder a oportunidade de salvação. E alguns com boas intenções até, começaram a ir para a Bíblia e apavorar, e apavorar, e apavorar. E vou lhes dizer uma coisa: quanto mais a gente apavora as pessoas com sinais da volta de Cristo,
mais nós achamos que estamos preparando a essas pessoas para a volta de Cristo, e mais enganados nós estamos, porque nós estamos afastando essas pessoas da volta de Cristo. Ninguém vai para o céu por medo, e se alguém precisa ter medo para se preparar, vai perder o medo e vai se despreparar quando aquilo que é falado não acontecer. E muita gente disse, olha, agora a igreja não volta mais, e eu li aqui, e começaram a puxar profecias e dizendo que o momento era esse. E de repente o mundo começa a voltar ao normal e as pessoas com suas máscaras, ou até sem elas, estão por aí nas ruas, e aqueles que foram amedrontados dizem, não, mas não é do jeito que me falaram, não é bem assim. O pessoal está inventando, e aí aqueles que gostariam de crer começam a descrer, e será muito mais difícil alcançar corações que foram alarmados no momento em que Jesus realmente estiver voltando. Portanto, vai para o céu quem olhar para os sinais e disser, eu sinto que o Senhor está mais perto de nós, e eu vou confirmar a minha caminhada com Ele. Agora, se alguém precisa de chacoalhão, se alguém precisa de medo, se alguém precisa de lágrimas, se alguém precisa de pavor para se preparar para a volta de Cristo, não são esses os sinais que vão nos colocar no céu. A pergunta é, pandemia, coronavírus, Covid-19, é o sinal da volta de Cristo? Não, é um sinal da volta de Cristo. Vocês me entendem? Eu não estou tirando a Covid da lista, eu estou colocando a Covid na lista, mas ela não é a única característica e o único sinal, nem é o mais importante e o mais relevante sinal para a volta de Cristo. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz assim, e ao sair para compartilhar esperança, nós precisamos ter mais confiança e certeza nessa esperança. Por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia. São Mateus capítulo 24 fala disso. Abra a Bíblia aí. Mateus capítulo 24, a Bíblia apresenta nas palavras do próprio Cristo os sinais. Esses aqui que a gente conhece quase de cor, a gente ensina nos estudos bíblicos. Você já ouviu vários sermões sobre eles, mas eu quero apresentar para você por um outro lado, que talvez você não tenha parado para ver até agora. Quando você vai para Mateus capítulo 24, a partir do verso 5, Jesus começa a falar sobre esses sinais, e que tanto nos interessam. E se você olhar todos os sinais do capítulo 24, todos eles apresentam o quando e o como. E era isso que os discípulos perguntavam, e foi isso que Jesus começou a explicar, misturando os sinais da destruição de Jerusalém com os sinais da sua vinda, sinais gerais com sinais iminentes, exatamente para que as pessoas tivessem que estudar para entender. A volta de Cristo não é alguma coisa que você passa o olho e diz, já sei, estou preparado. Não, é algo que você tem que estudar, comparar, pesquisar, entrar mais fundo e aí falar, agora eu entendi o que é que Deus quer me dizer. Porque o estudo gera compromisso, conhecimento superficial gera compromisso superficial. E aí quando você vai para o capítulo 24, a partir do verso 5, você começa a entender melhor. Quais são os sinais gerais? São aqueles sinais que sempre aconteceram, sempre, mas eles se tornarão mais intensos quanto mais perto nós estivermos da volta de Jesus. Quais são os sinais iminentes? Aqueles que sempre aconteceram, mas quando eles se cumprem de maneira mais intensa, aí é sinal de que Jesus está voltando. E Mateus 24, do verso 5 ao verso 14, apresenta sinais gerais e apresenta o sinal iminente. E a gente tem que entender para poder se preparar. Olhem aqui, a partir do verso 5, começa a lista de sinais. No verso 6, diz assim, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. É o pior que pode acontecer por aí. Mas olha a segunda parte do verso, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas o que é que o próprio Cristo disse? Gente, não se alarmem, isso vai acontecer, isso vai ser mais intenso, e quando não tiver guerra, vai ter rumor, vai ter discussão, vai ter ameaça, mas não é o fim.
Continua a lista, você vê aí fomes, terremotos, e aí vem o verso 8. Porém, todas estas coisas são o quê? O que diz na sua Bíblia? Aí na igreja, o que diz na sua Bíblia? Isto é o princípio. Então, peraí. Vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter guerra, mas isso é só o começo. Isso não é o fim. Veja que nós precisamos olhar com mais atenção o que o próprio Cristo está dizendo. Ele continua no verso 9. Vocês serão entregues para serem maltratados. Aí depois fala que vão ser mortos, odiados, escandalizados, traídos. Ele fala de falsos profetas. Ele fala de multiplicar a iniquidade. Ele fala que o amor vai se esfriar. E quando chega no verso 13, olha o que o verso 13 diz. Aquele, porém, que ficar firme até quando? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Então, peraí. Então, tudo que Jesus disse do verso 5 até o verso 13, não é o fim. Aquele que passar por tudo isso, aquele que enfrentar tudo isso, aquele que resistir a tudo isso e chegar até o fim, esse será salvo. E sabem por que Jesus disse isso? Porque todos os sinais, do verso 5 ao verso 13, são sinais gerais. E se são sinais gerais, eles sempre aconteceram, vão continuar acontecendo, mas não são eles que vão marcar o momento da volta de Cristo. E sabem por quê? Por uma razão simples, e você precisa ter isso claro na sua mente, aí no seu coração. Sabem por que não são eles que vão marcar o momento da volta de Cristo? Porque os sinais gerais não são sinais de Deus, eles são sinais de um mundo sem Deus, são sinais do inimigo de Deus. Vocês acham que é Satanás que causa fome, peste, guerra, terremoto, ódio, morte e tudo mais? Vocês acham que é o inimigo de Deus que vai marcar a hora da volta de Cristo, o dia, a época, o mês? Jesus está dizendo, vai crescer, vai aumentar. E sabe por que vai crescer e aumentar? Porque quanto mais distantes de Deus as pessoas estiverem, mais o inimigo de Deus poderá atuar. É isso. Quanto mais distante de Deus elas estiverem, mais o que Satanás sabe fazer, ele vai fazer. E vai ficar mais intenso, porque a Bíblia diz que o povo de Deus será um remanescente, será um resto, será um grupo pequeno. E se o grupo será pequeno, é porque a maioria estará andando nas mãos do outro poder que tenta dominar esse mundo, o que sabe fazer todas essas coisas. Portanto, a maioria estará com o inimigo terá a maioria e fará neste mundo, com muita gente, o que ele sabe fazer. Mas Jesus está dizendo, ei pessoal, não se guiem por isso aqui é sim um termômetro, é para você entender a altura da estrada que nós estamos. Mas, por favor, não queira colocar o ponto final onde eu coloquei apenas uma vírgula. Por quê? Porque o sinal iminente não é esse. Qual é o sinal iminente? Mateus, capítulo 24 e o verso 14. E você olha na sua Bíblia, esse que nós conhecemos tão bem, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a quem? A todas as nações. E o que é que diz Jesus? Agora vem. Até o verso 13, não se assustem, não é o fim, é o princípio das dores, aquele que perseverar até o fim. Jesus vai colocando e dizendo, não é, só olhem, mas não se apoiem. E quando chega no último verso fala, quando o evangelho do reino for pregado, quando o sinal for meu, quando o meu povo se levantar, quando todos tiverem uma oportunidade, então eu voltarei. Não é com a outra lista. A outra lista não vem do Senhor. Você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas está assistindo televisão, indo para a internet, ouvindo rádio, lendo alguma coisa e tentando monitorar a volta de Cristo pelas desgraças que estão acontecendo no mundo. Está errado. Você pode sentir a presença do Senhor, mas a marca de que Ele está voltando é a marca da pregação do Evangelho. Hoje, através do Impacto Esperança, nós estamos, como Ellen White diz, apressando a volta de Cristo. Não é anunciando por aí, olha a guerra X, olha o país Y, olha aquele poder que se levantou, olha a falta de liberdade religiosa que temos em outro lugar. Tudo isso pode ser falado,
Tudo isso é parte de um cenário, mas se você quer ver Jesus voltar, você não fica preso a isso, você se levanta e faz o quê? Prega o evangelho. Quando eu paro para ler esse texto de Mateus 24:14, eu penso comigo, quando Cristo veio a este mundo, ele falava de dois reinos, o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça é aquele que vem quando uma pessoa aceita Cristo, ele sai do reino das trevas para o reino da luz, é um reino para agora. O reino da glória é aquele que virá quando Cristo voltar. E olhando o contexto de Mateus 24, eu pergunto, Jesus está falando aqui do reino da graça ou do reino da glória? Do reino da glória, porque ele está falando de um momento que virá, quando nós formos santificados e levados para o céu para viver eternamente com o Senhor. Portanto, nós podíamos retraduzir esse verso dizendo, e será pregada a volta de Jesus por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse evangelho do reino não é qualquer evangelho, não é sair por aí dizendo Jesus te ama, Jesus te perdoa. Isto é evangelho, sim, isso está na Bíblia. Muitos pregam isso, diferentes denominações, mas o Senhor fala que o último sinal não será só dizer que Jesus nos ama, será um povo que vai se levantar para dizer, Cristo está voltando, prepare-se. Esta é a mensagem, e este é o povo. Esta é a mensagem, e este é o povo. Porque eu pergunto a mim e a você, quem vai pregar da volta de Cristo se não acredita na volta de Cristo? Quem vai pregar da volta de Cristo se ela é uma doutrina, uma crença perdida lá no meio de todas as outras? Quem prega da volta de Cristo é quem nasceu por causa da volta de Cristo. Quem prega a volta de Cristo é porque tem a volta de Cristo no seu nome. Quem prega a volta de Cristo é porque tem esta mensagem no coração das suas doutrinas. Portanto, esta é uma mensagem para ser pregada pelos adventistas do sétimo dia, chamados pelo Senhor na pregação da volta de Cristo, e para ser o povo remanescente, que vai cumprir o sinal iminente da volta de Jesus. Por isso, eu tenho que fazer uma afirmação para você nessa manhã. Quem ama a volta de Cristo, prega o evangelho. É isso. Não fica fazendo alarme, barulho, sensacionalismo, falando de coisas que desesperam as pessoas. Não. Quem ama a volta de Cristo, prega o evangelho. E é por isso que essa igreja escolhe maneiras. Ela escolhe um dia para nós irmos em massa às ruas. Esse ano vai ser diferente. Eu tenho dito por aí, vai ser o impacto mais fraco e vai ser o impacto mais forte. Por que o mais fraco? Porque o nosso impacto era para ter acontecido em maio desse ano. Foi a data que nós marcamos, e maio era impossível. E sabe o que aconteceu? De maio até outubro, a nova data que foi marcada, muitos livros destes já foram entregues. Talvez esse seja o impacto onde nós temos menos livros nas igrejas para entregar. Por quê? Porque durante a pandemia, muita gente aproveitou uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, e entregou livro. Nós vamos chegar no impacto com menos livros, com poucos livros. Talvez seja o menor impacto de todos, mas será o maior impacto de todos, porque nunca as pessoas estiveram tão preparadas e tão carentes dessa mensagem como agora. Se vai ser no dia 31 de outubro, ou se esse livro chegou às pessoas numa outra data, encontrou corações sinceros. Eu quero dizer para vocês, talvez a maioria que não saiba, pastor Irã esteve comigo essa semana em reuniões lá na Casa Publicadora Brasileira, onde o livro é produzido. E nós já estamos terminando de imprimir o livro do ano que vem, porque tudo é feito com muita antecedência. E quando nós vamos concluir agora, dentro de mais alguns dias, a impressão do livro do ano que vem, nós estaremos completando só de livros distribuídos, com o livro do ano que vem, 307 milhões de livros distribuídos na América do Sul. Mas pastor, cadê esses livros? Estão em casas como as que vocês ouviram agora. Eles estão lá. Alguns foram jogados fora e alguém vai encontrá-los. Outros estão em gavetas, alguém vai abri-las. Outros estão no meio de outros livros, o Senhor vai fazê-los brilhar. Os livros estão aí como sementes.
Assim como os colportores que trabalham e trabalham e trabalham, e alguns veem o resultado da sua obra, esses livros, no momento apropriado, também terão um resultado da sua obra. Mas eu só quero dizer a vocês, meus irmãos queridos, que se nós queremos ver Cristo voltar, não é sentados dentro da igreja ouvindo bons sermões que isso vai acontecer. Não é escondidos dentro de casa sem sair que isso vai acontecer. Não é indo para a internet para procurar uma coisa meio diferente e que provoque em você uma reação que isto vai acontecer. Se você quer ver Cristo voltar, levante-se e pregue o Evangelho. E é isto que nós vamos fazer a partir de agora. Porque nós queremos não só pregar, nós queremos ver Cristo voltar. E que isso aconteça em nossos dias. E que isso aconteça também em nossa geração.